Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Este é o programa EBD Jovem, estudando neste trimestre o livro de Números, várias lições no livro de Números, rumo à terra prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. E hoje vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Decidindo o seu futuro. O texto do dia se encontra em Atos, capítulo 7, versículo 39, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese afirma assim: sempre haverá dificuldades na vida daquele que caminha com Deus, mas nunca se deve perder a fé no cumprimento de suas promessas, porque Ele é sumamente fiel. Muito bem, o programa EBD Jovem estará apenas começando. Convidamos vocês a continuarem conosco. Pois é, estamos aqui para estudar a lição de número 5, Decidindo o seu futuro. É uma lição baseada muito na questão do envio dos 12 espias de Israel para espiarem ou espionarem a terra de Canaã, a terra prometida. Deus tirou todo o povo de Israel lá do Egito e eles foram para o deserto, ficaram ali na península do Sinai em acampamento durante algum tempo, por mais de um ano. Depois saíram, continuaram a caminhada e chegou a um determinado ponto da caminhada e Deus, já próximo à terra prometida, próximo de entrar em Canaã, Deus resolveu mandar Moisés enviar um representante de cada tribo para espionar a terra durante o período de 40 dias. E eles foram, trouxeram um relatório e aquilo teve grandes consequências. É o assunto, é o que nós vamos estudar hoje nesta lição. Então, no tópico 1 da nossa lição, que fala sobre os espias, em Números capítulo 13, Deus acena para o fim da caminhada. Espias deveriam ser enviados para analisar o extraordinário presente de Deus, que era a terra de Canaã, a terra prometida. Aqui no capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Versículo 17 a 20 fala que Moisés cumpriu essa ordem de Deus. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subir a montanha, e vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então, esta foi a ordem de Deus e de Moisés para que aqueles homens fossem até a terra de Canaã como espias para tomar conhecimento de como era a terra. Eles eram representantes de todos aqueles que saíram do Egito. Eles tinham o compromisso de fazer um relatório e mostrando exatamente o que é que viu, o que é que encontrou lá, para que assim Moisés, e toda a liderança do povo traçasse as estratégias de como deveriam adentrar a terra prometida. A terra que emana leite e mel estava muito próxima. Poucos instantes separavam os ex-escravos da maior conquista de suas vidas. Nessa época, conforme tópico 1.2 da nossa lição, e Números capítulo 13, versículo 20, diz que nessa época em que Moisés mandou os espias espionarem a terra, era uma época da colheita das uvas, época das primícias da uva. Então era uma época de alegria, era uma época de colheita, de safra, de fartura, um período que simbolizava tudo de bom.
o tempo de sublime alegria, porque estava acontecendo uma colheita muito grande de excelentes frutos. Então, foi uma época excelente, uma época muito boa, que Deus determinou para que enviasse os espias para olhar a qualidade da terra. Deus já tinha dito ao povo que a terra mana leite e mel, que é uma terra boa, que é uma terra suficiente para acolher toda aquela população israelita que tinha saído do Egito. Mas Deus queria que o povo também visse com os seus próprios olhos a bênção e o presente de Deus. Moisés pediu que eles olhassem tudo, analisassem minuciosamente e, por fim, Moisés enfatizou aqueles espias: esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Porque as conquistas de Deus na nossa vida, elas não são assim de mão beijada. Às vezes até Deus pode dar alguma coisa a nós assim de mão beijada, mas isso é raro, não é costume, não é a forma habitual de Deus trabalhar conosco. Deus diz: a terra está aí, eu dou a você, agora pegue a espada e vá conquistá-la. Então Deus quer que a gente se esforce, Ele nos abençoa através do nosso esforço, Ele nos abençoa através do nosso trabalho. E ali eles estavam já próximos, muito próximos à terra, e estava, vamos dizer assim, na antessala da vitória. Quando os representantes dos filhos de Israel foram enviados à terra de Canaã, eles estavam vivendo a antessala da vitória. Havia uma expectativa muito grande diante do povo, porque era isso que eles esperavam. Sabia que ali naquela terra eles iam se organizar como nação, como povo, ter sua vida social normal, já visto que eles tinham sido escravos lá no Egito. Então os espias passaram 40 dias transitando, andando na terra, observando tudo lá na terra prometida. E no fim do período, no fim desses 40 dias, os espias trouxeram alguns frutos da terra e tudo era esplendidamente bom. Diz o texto sagrado, em Números, no capítulo 13, versículo 23, versículo 27, por exemplo, diz assim, Números 13 e 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Então veja que os espias eles colheram lá na terra de Canaã um cacho de uva, que foi trazido por 2 homens. Era um cacho de uva muito grande e pesado, como também colheram romães e figos. Então ele eles trouxeram do fruto da terra, conforme Moisés viu, e observaram que a colheita era uma coisa esplendorosa, muito bonita, os frutos da terra vigorosos. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então aqueles espias estavam constatando na prática, com seus próprios olhos, e trouxeram a prova disso, ao trazerem o cacho de uva, figos e romães, eles mostraram a Moisés e a todo o povo de Israel que realmente a terra mana leite e mel, que realmente o fruto da terra é excelente, e assim eles prestaram o seu relatório. O problema que nós vamos ver no decorrer desta lição é que eles também falaram muitas coisas más a respeito da terra prometida, e isso acendeu a ira do Senhor por causa dessa murmuração, e é o que nós vamos estudar já, logo após este breve intervalo que nós vamos fazer. Continue conosco no programa EBD Jovem, voltaremos já. Amém. Graças a Deus, estamos de volta com o programa EBD Jovem, um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está estudando comigo a lição de número 5 deste trimestre da classe de jovens, uma lição que tem como título Decidindo o Seu Futuro. Uma lição baseada no episódio dos espias lá de Israel, dos 12 espias que foram espiar a terra prometida, a terra de Canaã, e eles voltaram trazendo o seu relatório. Então nós já vimos no bloco anterior, onde estudamos o tópico 1 da nossa lição, que eles foram visitar a terra, passaram 40 dias, um representante de cada tribo de Israel passou lá 40 dias na terra prometida, observando o fruto da terra, observando os moradores, observando a qualidade da terra, enfim, tudo que eles pudessem observar na terra para depois, em seguida, eles voltarem ao acampamento de Israel no deserto para trazer o seu relatório, fazer o seu relato. E vimos aqui que quando eles voltaram, realmente relataram a Moisés e ao povo, né, que a terra é farta, é boa, que a terra mana leite e mel, né? Porém, além de falar dessas qualidades da terra, aqueles espias começaram a falar de dificuldades. Eles supervalorizaram as dificuldades. Tinha coisas muito boas na terra e tinha alguns desafios, mas eles só olhavam para os desafios. Então eles disseram que a terra mana leite e mel, e este é o seu fruto, mas no versículo 28, Números 13, 28 em diante, eles disseram, o povo, porém, esse é que é o problema, esse porém é que é um problema. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então eles começaram a falar dos problemas daquela terra, começaram a falar dos desafios e das dificuldades, e entraram num clima de supervalorização dos desafios. No versículo 30, aqui, Números 13, 30, a Bíblia diz que Caleb, já percebendo aquela situação daqueles espias falando tanto das dificuldades, que Caleb tomou a palavra e disse assim, Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb ali já cortou a conversa ali daqueles espias diante do povo e deu aquela palavra de ânimo, deu aquela palavra de fé, né? E Caleb, ao invés de se concentrar nos problemas e nas dificuldades para desanimar todo o povo, Caleb deu uma palavra de fé, de ânimo a todo o povo, dizendo, subamos animosamente e possuamo-la em herança. Né? Vamos possuir a terra prometida em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então ele deu essa palavra de ânimo, esse olhar diferente. Isso é importante para nós. Às vezes os jovens olham para o futuro, olham para o presente de uma forma tão pessimista, mas temos que ter fé, temos que confiar no Senhor, né, que Ele nos dá a vitória. Nós não podemos ter visão pessimista, se desesperar, se abater diante das dificuldades, diante dos desafios. Então Caleb deu aquela palavra de fé. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Então, aqueles espias, aquele povo, ao invés de olhar, de ver o seu potencial e ver que Deus estava com eles e que Deus é poderoso para dar vitória, ao invés de olhar para isso, não, olhou para o tamanho do problema. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem, não olhe, não se concentre no tamanho do problema, mas se concentre em Deus, tenha fé em Deus, que Deus é poderoso para dar vitória. E, com base nisso, eles começaram a falar mal da terra. O versículo 32 diz que eles infamaram a terra.
além de ficarem com esse complexo de inferioridade, dizendo, não poderemos subir contra aquele povo, né? Se desmerecendo, porque é mais forte do que nós, ficaram com esse complexo de inferioridade e depois começou a falar mal da terra. Antes, no versículo 27, diz que a terra mana leite e mel, realmente o fruto é bom, mas no versículo 32 começaram a falar mal da terra, a terra que Deus deu, a terra da promessa, quer dizer, o presente de Deus para eles, eles começaram a falar mal do presente de Deus perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então diz que a terra é uma terra que consome os seus moradores, os homens são grandes, são fortes, tem grande estatura. Então, essa questão de começar a falar mal, né, de se apequenar diante daquela situação, começaram a ser tomados de um complexo de inferioridade, e quando eles envolvidos nessa situação, passam até a falar mal da terra. Versículo 33 diz, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então começaram a ter uma visão de gafanhoto, começaram a ter uma visão de inferioridade. E aqui, meu jovem, minha jovem, quero falar uma coisa muito importante para você. Do mesmo jeito que é prejudicial para você a soberba, a prepotência, o sentimento de superioridade, isso é pecado, da mesma forma também não dá certo você entrar pelo caminho da visão de gafanhoto, ter complexo de inferioridade, achando que você não é nada, achando que você não vale nada, e achando que tudo está perdido. Não vá para nenhum desses extremos, não vá para nenhum desses extremos, tenha cuidado com o desânimo, como diz o tópico 2.3, o desânimo é muito poderoso para fazer muita coisa ruim. Números 14, versículos 1 e 2 diz que o discurso negativo dos 10 espias adentrou o coração dos hebreus a ponto de fazer com que esquecessem das promessas do Senhor. E eles começaram, diz assim, Números 14, 1 a 2. E levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Então esse sentimento de medo, de pavor, de desânimo, ele contamina, ele contagia muito rapidamente e faz todo o povo desanimar, chorar, e se sentir muito pequeno. Então tenha cuidado, porque Deus tem muitas promessas para nós, Deus tem muitas vitórias para nós, mas ele diz, ser forte e corajoso, esforça-te e tem de bom ânimo. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Amados irmãos, irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró e estamos aqui para estudarmos juntos a lição de número 5 da classe de jovens deste trimestre, que tem como título Decidindo o seu futuro, Decidindo o seu futuro. Já estudamos aqui os tópicos 1 e 2 e vimos que aqueles espias trouxeram o relatório das suas observações de como é que era a terra, etc. Constataram que a terra é boa, mana leite e mel, mas depois eles foram tomados por um sentimento de incredulidade, de murmuração, e começaram a falar mal da terra, começaram a pontuar que lá tinha muitos gigantes, tinha muitos problemas, muitas dificuldades, e foram tomados por um sentimento de inferioridade, de medo, de pavor e desânimo que contaminou todo mundo. E essa incredulidade, essa falta de fé, de duvidar que Deus era poderoso para dar vitória a eles, isso não agradou a Deus. O tópico 3 da nossa lição, colhendo frutos amargos. Diz a palavra de Deus
Em Atos 7:39, inclusive, o texto, que é o texto do dia, dizendo que eles, aquele povo, em seu coração, se tornaram ao Egito. Por quê? Porque diante daquela situação, eles começaram a murmurar e começaram a desejar voltar para o Egito. Então eles disseram, Números 14, versículo 2 em diante, né? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então, essa palavra despertou a ira do Senhor, essa palavra soou muito mal aos ouvidos de Deus, porque aquele povo não confiou que Deus ia dar vitória a ele. Aquele povo desconfiou de Deus, desejando voltar ao Egito. Eles passaram 430 anos escravos no Egito, clamavam por libertação, Deus libertou, Deus salvou, estava já prestes a entrar na terra prometida, a tomar posse da bênção. Aí eles começam a murmurar contra Deus, a querer desejar voltar ao Egito, semelhante a alguns crentes que são salvos, que são libertos pelo poder do sangue de Jesus, estão na igreja, aí começa a sentir saudade do mundo, começa a sentir saudade da velha vida e assim abandonam a fé, desertam da fé, caem da fé e eles estavam nesse sentimento. Porém, Josué e Calebe, eles rasgaram suas vestes e tentaram animar o povo a confiar em Deus. Porém, ao contrário, todos tensionaram apedrejá-lo, o que só não aconteceu porque Deus manifestou a sua glória. Então nós vemos que Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Daqueles 12 espias, 2 deles, Josué e Calebe, só eles 2 que tiveram fé, só eles 2 que confiaram no Senhor, só eles 2 que não foram levados por essa maioria, né? Tenha cuidado aí com a maioria. Deus nem sempre está com a maioria, nem sempre está com a minoria. Vamos procurar saber o lado de Deus, que é aquele revelado nas Escrituras, né? E falaram, então Josué e Calebe, os únicos que creram, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Então veja que Josué e Calebe estavam crendo na vitória de Deus e sabiam que a vitória de Deus para o povo tinha como pré-requisito o povo crer, o povo confiar na vitória de Deus. Então o povo com isso não aceitou essa palavra. No versículo 10 diz que toda a congregação dos filhos de Israel queria apedrejar Josué e Calebe. Veja até que ponto chegou o povo, essa massa de gente manipulada por aqueles 10 espias, chegou ao ponto de querer apedrejar Josué e Calebe, porque Josué e Calebe estavam crendo que Deus ia dar a vitória. Mas naquele momento que eles iam apedrejar Josué e Calebe, diz o texto sagrado que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E Deus falou a Moisés dizendo, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então Deus
saiu em defesa de Josué e Caleb, né? E Deus manifestou a sua reprovação, a sua rejeição àquele povo diante daquilo que estava acontecendo, e por causa da incredulidade daquele povo, Deus não permitiu que aquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito adentrasse a terra de Canaã. Então Deus fez com que eles permanecessem 40 anos no deserto. Ele transformou 40 dias de desânimo e falta de fé em 40 anos de caminhada no deserto. Números 14, 33 a 34 diz: E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então, diante da incredulidade do povo, diante da falta de fé do povo, da falta de confiança em Deus, Deus já tinha dado muitas e muitas provas do seu poder, né, do seu cuidado com o povo, né? Caminhava a nuvem de Deus durante o dia, a coluna de fogo à noite, os milagres que Deus já tinha feito desde a saída do Egito. Todo dia Deus mandava maná para o povo, mas mesmo assim o povo estava incrédulo. Isso, esse sentimento de desconfiança de Deus, de rebeldia, de não acreditar na palavra de Deus, isso é um pecado muito grave. E por causa disso, Deus rejeitou aquele povo, aquela geração, e fez com que eles passassem ali 40 anos no deserto, e até que morressem todo mundo. Então, daquele povo, daquela geração de 20 anos para cima que saiu do Egito, somente 2, Josué e Caleb, é que entraram na terra prometida. Os demais ficaram de fora. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Vamos crer no Senhor, vamos confiar em Deus, que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas, né? O nosso futuro depende da nossa decisão de confiar e de crer no Senhor no presente. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição do programa EBD Jovem. Convidamos vocês a continuarem conosco, nos acompanhando semanalmente na TV AD e no canal do YouTube AD Mossoró Oficial, e vamos continuar estudando a Palavra de Deus. O estudo continua lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser.